Oi, suas maravilhosas! Tudo bom com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui no canal. E, gente, eu só tenho a agradecer a cada uma de vocês. Muito, muito obrigada, de verdade, por fazer parte aqui da comunidade de pessoas que amam maquiagem. Hoje eu acordei com a notícia de que são 300 inscritos no canal e tive um super surto. Sim, tive um super surto de pensar, 300 pessoas estão aqui comigo, meu Deus. Então, muito, muito obrigada a maravilhosas já inscritas no canal, né? Anteriormente, quando eu já tinha aquela meta de 100 inscritos. E eu consegui triplicar a meta, gente. Tô muito feliz. Muito obrigada mesmo. Pessoas da minha família, meu pai, Johnny, tão fofo. A minha irmã, as minhas tias. Muito obrigada mesmo por todo o apoio, por todo o suporte. A maravilhosas que eu não conheço pessoalmente, mas que estão sempre aqui comentando, né? Deixando seu feedback nos comentários. Eu amo que vocês também me deixam dicas, né? E se dão dicas entre si, que eu acho isso incrível, essa troca que a gente tem. E também maravilhosas que não comentam muito, mas curtem, compartilham o vídeo. Muito obrigada mesmo. E também maravilhosas não só aqui do Brasil, mas de fora dele. Eu também tive um leve surto, um leve choque, quando eu soube que tem maravilhosas de outros países me acompanhando. Eu fiquei, sério mesmo? Então, assim, muito, muito obrigada de verdade a cada uma de vocês. Sintam-se abraçadas, beijadas e também é como se eu estivesse falando pessoalmente pra vocês. Muito obrigada de verdade, tá bom? E no vídeo de hoje eu vou fazer um vídeo em que uma maravilhosa fez, né, pediu nos comentários, que é a Elida Reis. Vou deixar o comentário dela aqui pra vocês verem o que ela pediu. Espero ter dito o seu nome certo, tá bom? Maravilhosa. Se eu não tiver dito da forma correta, me perdoa, tá bom? Que ela pediu pra eu falar sobre pincéis de maquiagem. Eu acho que também é uma dúvida que vocês devem ter. Então, chega de blá blá blá, minha gente, que eu já falei demais, né? Mas nesses vídeos eu fico eufórica, quero falar demais, agradecer demais. E vamos pro vídeo. Antes de mais nada, se você é novo neste canal, eu peço para você se inscrever aqui embaixo. É só clicar no inscrever-se, que aí você vai fazer parte aqui da comunidade de pessoas que amam a maquiagem. Tá bom? Espero que em 2023 a gente cresça cada vez mais, ok? Curte se você gostar deste vídeo, compartilha com os amigos e com a família. E claro, deixa o seu comentário aqui embaixo. Tem sugestões para os próximos vídeos? Deixa tudo aí embaixo que eu leio e trago aqui pra você, tá bom? Vamos falar agora sobre os pincéis para a base. Mas, gente, queria salientar pra vocês a diferença entre aplicar a base com a esponjinha e aplicar a base com o pincel. Com a esponjinha, você vai ter um acabamento mais leve, mais natural. Enquanto que, se você aplicar a base com o pincel, você vai ter um acabamento mais de alta cobertura. Porque o pincel, ele não suga tanto o produto, tanta base, tanto corretivo, quanto a esponjinha, tá? A esponjinha, ela tende a absorver mais esses produtos, tá? Então, vai de você aí escolher qual acabamento que você prefere na maquiagem, ok? Então, vamos para os pincéis. Esses dois pincéis aqui você pode utilizar para aplicar a base. Esse pincel é um pincel Kabuki, eu acho que ele, assim, deixa uma alta cobertura mesmo na maquiagem. E eu amo, porque eu espalho rápido também. Eu amo pincel, porque também tem disso, eu espalho rapidão. Temos também o pincel Dual Fiber, tá? Ele tem dois tipos de cerdas, tá? Essas daqui perto do cabo e essas no final, que é maravilhoso. A espalhabilidade dele, gente, é incrível, mas ele tem um certo probleminha. Alguns pincéis, na verdade, para espalhar a base tem algum certo probleminha, porque às vezes pode ficar marcadas as cerdas do pincel na sua base. Então você tem que vir novamente com uma esponjinha, né? Novamente não, você tem que vir com a esponjinha para tirar aquelas cerdas marcadas, né? Aqueles riscos que ela fez com o seu rosto. Então você vem dando batidinhas para deixar mais uniforme, ok? E outro pincel que você pode utilizar para espalhar a base
é o pincel Língua de Gato, tá? O pincel Língua de Gato grande, eu só tenho o pequeno, gente, eu não tenho o grande. Mas pra ilustrar aqui, o pincel Língua de Gato também é incrível aqui pra você espalhar, mas eu acho que com o pincel Língua de Gato, você também tem que vir com a esponjinha pra espalhar. Desses três aqui, se eu pudesse escolher, eu escolhia esse daqui, porque esse daqui eu acho que não deixa com tantas riscas, né, tantas marcas, digamos assim, na base, né, pincel Kabuki. Para corretivo, gente, eu sempre prefiro aplicar e espalhar com uma esponjinha, mas tem alguns pincéis que eu aplico o corretivo, que é, por exemplo, esse pincel, que é um pincel Kabuki menorzinho, e também o pincel Língua de Gato. Mas eu sempre prefiro aplicar com a esponjinha, né? Principalmente a camuflagem, que eu sempre trago aqui pra vocês, da Nath Capello. Então, eu sempre pego com a esponjinha e espalho aqui no meu rosto. Com a esponjinha, gente, é bom porque ela consegue chegar em locais em que esses pincéis não conseguem chegar tão eficientemente quanto a esponjinha. Por exemplo, o cantinho interno aqui. Então, eu sempre prefiro a esponjinha. Para o contorno, gente, eu utilizo esse pincel, que é mais chanfrado, tem esse recorte aqui, que eu acho que encaixa super aqui nesse cantinho, que é onde a gente faz o contorno. Dá pra aplicar e dá pra esfumar muito bem. Se você pega aqui no final, dá pra você esfumar super bem. Eu amo esse pincel. Mas tem uma influenciadora que eu amo demais, né? E ela tá aqui no YouTube, que é a Tainara Reis. Não sei se vocês acompanham ela. Ela usa o A29. Nunca comprei esse pincel pra saber se era bom realmente. Mas ela super indica e eu vejo as makes dela e ela arrasa, né? Mas eu gosto muito deste daqui, porque ele dá uma espalhabilidade muito boa pro contorno, né? Dá pra fazer tanto contorno cremoso, né? Com corretivo mais escuro, quanto um contorno em pó. Eu amo esse pincel, minha gente. Para o blush, gente, eu gosto de utilizar este pincel, eu acho que ele é incrível, maravilhoso. É praticamente o mesmo pincel, né? Ele tem esse recorte aqui angular, né? E eu acho que ele encaixa também perfeitamente aqui, dá pra esfumar, dá pra só aplicar. Eu acho que dá essa... conecta o blush com o contorno muito bem. Então, eu amo esse pincel aqui, tá bom? Para o iluminador, gente, tem dois tipos de pincel que você pode utilizar. Você pode utilizar esses dois pincéis. Esse pincel Leque, que é um pincel que deixa um acabamento mais suave, não tão marcado, não tão aquele iluminador power, né? Então ele deixa mais difuso, porque ele tem essas cerdas e tudo mais. Ou você pode utilizar um pincel próprio para iluminar, que ele vai deixar um brilho mais destacado na sua maquiagem. Então vai de você escolher qual proposta que você quer na sua make. Para o pó, eu gosto de espalhar com a esponjinha. Vocês, eu acho que já viram vários vídeos aqui no canal em que eu espalho o pó com a esponjinha, né, com a bundinha da esponjinha. Eu gosto muito, porque eu utilizo muito o pó solto. Mas para espalhar, né, para tirar esse excesso de pó do rosto, eu sempre aplico esse pincel pequenininho aqui, porque eu acho que encaixa muito aqui no cantinho interno, tira o excesso, né? Então, eu gosto bastante dele. Mas, para o restante do rosto, você pode optar por um pincel mais gordinho, mais cheio, assim, ó, bem fofinho. Que ele tira, espalha, deixa lapidada essa pele, sabe? Deixa perfeito. Então, eu gosto bastante desses dois tipos de pincel. Para a sobrancelha, eu gosto de utilizar esse pincel aqui, que é simplesmente incrível, né? Que vem com a escovinha e o pincel mesmo. A escovinha, gente, ela serve para esfumar o produto que você aplica. Por exemplo, se você aplica muito forte, né? Deixar algo muito marcado, você vem com a escovinha, escova, dá uma esfumada, que ele fica com um aspecto um pouquinho mais natural. E também você pode vir com a escovinha antes de iniciar aí... antes de preencher a sobrancelha, eu sempre faço isso. Eu corto dos vídeos para não ficar tão longo o vídeo, tá? Mas quando você for preencher a sobrancelha, é muito interessante você vir antes escovando ela. Antes de preencher, você vir escovando ela para tirar todo o excesso de pó, porque a gente não vê, mas cai muito pó
na nossa sobrancelha. E a gente quer que ela fique com a cor natural dela, né? E não fique aquele aspecto pálido que o pó deixa, né? Então, é interessante você vir antes, né, de preencher a sobrancelha, seja lá com qual produto você preenche a sobrancelha, sombra para a sobrancelha ou pomadinha, você vir escovando, né, tirando o excesso de pó da sobrancelha. E o pincel também, né, gente, o pincel chanfrado, eu acho que ele encaixa super no desenho da sobrancelha, você pode vir preenchendo, né, ele encaixa muito aqui no ponto alto, então dá pra você trabalhar muito bem com este pincel. Vamos para os pincéis de esfumar. Gente, pra esfumar, eu gosto de aplicar 3, né, dependendo da maquiagem que eu vou fazer, 3 pincéis, tá? Um grande, um médio e um pequeno, tá? E por que 3 pincéis? Você deve estar se perguntando. Um grande, gente, ele vai esfumar grandes áreas, tá? Ele vai subir muito com a sombra. Então, se você quer, por exemplo, fazer como eu fiz nessa maquiagem aqui, tá? Que é só um marronzinho que eu apliquei. Então, eu quero que ele suba muito. Então, eu não vou utilizar um pincel pequeno, tá? Porque o pincel pequeno ele vai ser mais preciso e também vai esfumar pequenas regiões. Então, como eu quero uma região maior, que ele suba, né, com uma sombra, eu uso um pincel maior, tá bom? E também, gente, é importante você se adequar pro tamanho do pincel, porque não pode ser um pincel tão grande se seu olho for pequeno, tá? O tamanho do pincel tem que ser conforme o tamanho do seu olho, ok? Então, pincel grande, assim, comporta o tamanho do meu olho e serve para você crescer com a sombra, para ela ficar grande, maior, para ser mais difuso o esfumado, tá bom? E os pincéis pequenos, como eu já falei, são pincéis que vão pigmentar pequenas regiões e vão esfumar aquelas pequenas regiões, tá? Então, por exemplo, quando eu quero aquele esfumado aqui no cantinho interno, eu utilizo um pincel menor, porque ele vai só naquele cantinho interno e se eu quiser, eu posso subir só um pouquinho para o côncavo. E depois eu venho com o pincel maior para me ajudar a esfumar, para não deixar aquele esfumado marcado, que é bem feio, né? Então, eu uso 3 pincéis para esfumar. Vamos para os pincéis para delinear. Eu tenho aqui 4 pincéis, tá? Esse daqui, gente, eu não gosto muito porque ele deixa, sei lá, eu não sei usar muito ele, mas queria mostrar pra vocês, vai que você gosta, né? Esse daqui é um pincel que deixa o delineado bem maior. Então, se eu quero um delineado maior, eu sempre utilizo um pincel com uma cerda mais longa, maior, né? Esse daqui você já deve ter visto porque eu amo ele. Eu gosto muito de delinear, quando eu uso delineador em gel, de utilizar pincéis assim, ó, bem fininhos, porque eu acho que o delineado fica mais fácil. Na verdade, eu aprendi a delinear com esses tipos de pincel, mais finos, né? E esse daqui, ao contrário do anterior, ele vai deixar um delineado menor, tá? Então, se você quer um delineado menor, com um rabinho menor, então já prefere esse daqui. Agora, tem gente que gosta de fazer o delineado, se sente mais segura, fazendo o delineado com esse pincel chanfrado, parecido com o da sobrancelha. Só que o pincel da sobrancelha, deixa eu até pegar aqui para vocês verem, esse pincel para sobrancelha, ele tem mais cerdas do que o pincel para delinear. Deixa eu mostrar aqui. Não sei nem se vai dar para vocês verem. Não sei nem como mostra isso aqui. Mas ele tem mais fileiras de cerdas no pincel do que o pincel para delinear, tá? O pincel para delinear é mais simples. Então, tem gente que prefere o pincel chanfrado para delinear, porque ele já ajuda aqui, ó, a fazer o rabinho do delineado. Então, vai de você qual você prefere. Para esfumar aqui embaixo, gente, eu sempre prefiro pincéis menores e mais precisos, tá? Porque se você aplica um pincel maior, grandão, fofinho, ele pode crescer muito a sombra e pode aí criar, né, voltar, se você já tiver, olheira. Então, eu sempre prefiro pincéis mais precisos, como esses daqui, ó. Esse daqui é tipo um pincel lápis, né, e esse daqui é um pincel
mais preciso, tá? Então eu sempre prefiro um desses dois, porque eu acho que o esfumado aqui embaixo fica mais marcado, mais concentrado e mais bonito também. Nos lábios, você pode aplicar um pincel assim, também um pouquinho menor, mais preciso, mas com a cerda um pouquinho maior, para ele encaixar bem aqui, ó, na lateral, né, no seu lábio, no arco do cupido. Então, temos este pincel também. E respondendo a pergunta da nossa maravilhosa, quais são os pincéis essenciais para fazer uma maquiagem perfeita? Eu te responderia que são poucos. Assim, poucos, assim, pela categoria, digamos assim. Para base e para o corretivo, eu acho que não precisa de pincel. A esponjinha desempenha esse papel, assim, lindamente. Agora, para o contorno, gente, e para o blush, aí já precisa de um pincel, né? Eu gosto bastante desse pincel. Se você quiser, não precisa ter 2 pincéis assim como eu. Eu sou meio fresca, tá? Pode me chamar disso aí embaixo, nos comentários. Mas eu gosto de 2 pincéis, um pra aplicar o contorno e um pra aplicar o blush. Presença aqui do motoboy. Obrigada. Então eu gosto de um pincel pra aplicar o contorno e um pincel para aplicar o blush, tá? Porque eu acho que não gosto de misturar os produtos, mas você pode ter apenas um pincel para espalhar o contorno e o blush. Outro pincel que também é necessário, na minha concepção, são os pincéis para delinear, tá? E aí você escolhe qual acabamento que você quer na maquiagem, qual proposta de make que você quer. Se você quer uma mais difusa, se você quer um iluminador mais estourado, então vai de você escolher, tá bom? Outros pincéis também que eu acho importante você ter os pincéis aqui para fazer o esfumado. Se você quer uma maquiagem perfeita, então ela tem que ter o esfumado, né? Se vocês quiserem, eu posso até fazer um vídeo sobre dicas de como fazer um esfumado bacaninha, tá bom? Deixem aí nos comentários se vocês querem, tá? Mas é importante, se você quer um esfumado perfeito, 3 tamanhos de pincel, porque eles vão criar um esfumado perfeito. Né? Um esfumado, digamos, perfeito, adiantando aqui o vídeo para vocês, é um escuro, um intermediário e um claro ali perto da sobrancelha. Quanto mais perto da sobrancelha, mais difusa, mais clara a sombra tem que ser, tá? Então, esses 3 pincéis de tamanhos diferentes vão criar esses esfumados diferentes, com propostas diferentes, ok? E também, outro pincel que eu acho que é importante você ter, como é que eu esqueci desse pincel? É o pincel para a sobrancelha, tá? Eu acho importante você ter esse pincel, tá? Tem algumas sombras para sobrancelha que já vem com um pincelzinho, mas eu sempre gosto de ter este pincel, porque principalmente tem a escovinha aqui que ajuda a esfumar, dá um acabamento mais profissional para maquiagem. Pra finalizar, tava vendo aqui os pincéis. Pra finalizar, eu acho que é importante também ter um pincel pequeno, mais preciso, pra você esfumar essa região aqui abaixo dos olhos, tá? Eu acho muito importante ter esses pincéis aqui. Eu não disse sobre os pincéis de delinear, gente, por quê? Porque muitas pessoas gostam do delineador líquido, da canetinha delineadora, então para muitas pessoas não é importante ter esse pincel. E o pincel para os lábios também para muitas pessoas não é importante, você vai passar lá, né, o batom com o pincel mesmo do batom, né, do gloss, sei lá. E não vai precisar de um lápis para fazer o acabamento bem preciso e tudo mais. Então, se eu fosse te indicar, seria esses, tá? O pincel de contorno, de blush, de iluminador, sobrancelha, de esfumar em cima e embaixo. Esses seriam os pincéis que eu te indicaria. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que eu tenha solucionado aí as dúvidas que vocês possam ter sobre pincéis, tá? Se você tiver mais dúvidas, deixa aqui nos comentários que eu vou adorar te responder, tá bom? Gente, eu não falei sobre a numeração dos pincéis, né? Que tipo de blogueira eu sou? Mas eu vou deixar na descrição do vídeo todos os pincéis que tiver numeração, porque tem alguns aqui comigo que não tem numeração, que já tá apagada, e também
a numeração de alguns desses meus pincéis ficava na caixa. E eu geralmente não guardo caixa dos produtos que eu compro, tá? Mas todos os pincéis que eu tiver numeração, vou deixar eles na descrição do vídeo, tá bom? Se você gostou deste vídeo, então não esquece de curtir, de compartilhar com os amigos e com a família. E claro, se você é novo neste canal, então tá esperando o quê? Se inscreve aqui embaixo. É só clicar no inscrever-se, é rápido, é fácil e o melhor, é de graça. E vocês não sabem o quanto me ajuda isso, tá bom? Quero mais uma vez salientar minha gratidão, tá? Muito, muito obrigada a cada uma de vocês por estarem aqui, por fazerem parte aqui da comunidade de pessoas que amam maquiagem. Isso me dá um gás mais forte, né? Às vezes a gente fica, né, meio triste aqui com a plataforma, mas vocês nos dão um gás, uma força, uma energia muito grande, tá bom? Muito obrigada de verdade mesmo, tá bom? Muito obrigada por assistir um vídeo até aqui. Um beijo, né? Um beijo foi antes. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Ah, lembrando que nos próximos vídeos, na verdade, vão ter ainda 2 outras makes para o Natal, né? Eu já fiz uma, então vão ter mais outras 2 makes para o Natal. E estou pensando em fazer um arrume-se comigo para o Natal. O que você acha? Quer ver esse vídeo? Então deixa aqui nos comentários que eu quero muito saber, tá bom? Muito obrigada por assistir o vídeo até aqui. Beijo pra vocês e até os próximos vídeos, tá bom? Tchau!